Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular sapatas isoladas rígidas com carga excêntrica. Perceba então que essa planilha é composta por três tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que são apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. Então, a primeira informação que você deve fornecer aqui para a planilha é referente à carga axial que o pilar transmite para a sapata, que é esse NK aqui, o valor da carga axial que o pilar transmite para a sapata com seu valor característico. E aqui nós temos os momentos fletores MAK e MBK, que são provenientes da excentricidade dessa carga NK aqui. Esse momento fletor aqui, MAK, é aquele que tende a girar a sapata em torno de um eixo perpendicular ao seu maior lado, ou seja, ao lado A. E o momento fletor MBK, esse momento fletor aqui que tende a girar a sapata em torno de um eixo perpendicular a seu menor lado, ou seja, ao lado B. Se por acaso esses momentos fletores aqui, MAK e MBK, possuírem sentidos contrários a esses daqui que estão indicados na ilustração, eles devem ser inseridos com valor negativo aqui. Então, se por exemplo, esse momento MAK estivesse apontando para baixo, então você deveria colocar o valor negativo aqui nessa célula. Se o momento fletor MBK estiver apontando aqui para a esquerda, ou seja, se esse momento fletor aqui MBK tender a provocar compressão aqui nos vértices 1 e 2, você deveria inserir o valor de MBK aqui com sinal negativo. E tem um outro detalhe importante aqui. Se por acaso um desses momentos fletores aqui for negativo e o outro for igual a zero, você deve inserir aqui esse momento fletor que é igual a zero com um valor muito próximo de zero, mas não exatamente igual a zero. Vou exemplificar aqui. Se esse momento fletor aqui, MAK, estivesse apontando aqui para baixo, eu deveria inserir ele aqui com valor negativo. Mas veja que apareceu uma mensagem falsa aqui, ó, false. Isso ocorre porque o momento fletor MBK é igual a zero, só que não podemos deixar o valor zero aqui. Então, vamos colocar um valor muito próximo de zero. Por exemplo, 0,000001, que é um valor muito próximo de zero. A mesma coisa aqui, se por acaso o momento fletor nulo fosse o MAK e o negativo fosse o MBK, devemos, nessa situação, colocar o momento fletor MAK aqui com um valor muito próximo de zero. Mas nesse caso, vamos supor que o momento fletor MAK seja positivo, ou seja, possua essa orientação aqui da ilustração. E que esse momento fletor aqui MBK seja igual a zero. Nesse caso, não precisamos colocar um número muito pequeno próximo de zero. Podemos colocar o zero propriamente dito nessa célula aqui. Só precisamos colocar um número muito próximo de zero se por acaso um dos momentos fletores for negativo. Então, depois de preencher aqui essas três células referentes ao carregamento, nós precisamos preencher essas outras aqui referente às propriedades dos materiais. Então, nessa primeira célula aqui,
nós precisamos informar para a planilha a tensão admissível do solo. Nessa outra aqui, o FCK do concreto. Nessa outra, a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço CA50 é 500 MPa. Depois precisamos informar as propriedades geométricas desse bloco. Informando as propriedades geométricas aqui, a planilha irá gerar uma série de resultados aqui na série de dados, como por exemplo a área de aço das barras paralelas ao lado A e a área de aço das barras paralelas ao lado B, e também fará algumas verificações. Então você ajusta as medidas aqui, as propriedades geométricas do bloco, de tal forma que gere um bloco econômico, com as menores dimensões possíveis, e que também atenda a essas verificações aqui. Então, primeiro você deve fornecer aqui a maior dimensão da base da sapata. Depois, a menor dimensão da base da sapata. Depois, a dimensão da seção transversal do pilar paralela ao maior lado da sapata, que no caso é o lado A. Esse BP aqui é a dimensão da seção transversal do pilar paralela ao lado B, ou seja, paralelo ao menor lado aqui, a menor dimensão da sapata. H é a altura dessa sapata. E H0 é a altura da extremidade da sapata. Essa altura aqui, ó, indicada nessa ilustração. Perceba que posicionando o cursor do mouse aqui sobre essas células, que tem esse tracinho vermelho aqui no canto superior direito, aparece esse balãozinho contendo informações sobre essa célula. Então, para essa célula aqui, H0, veja que é recomendado que essa altura seja maior ou igual a 20 centímetros, e a altura que você obtém dividindo aqui H sobre 3. Então, H0 deve ser maior do que esses dois valores. Esse C aqui corresponde ao comprimento da armadura, ou seja, a distância aqui da armadura até a face externa da sapata. Em seguida, você deve fornecer os coeficientes de ponderação, γF, γS e esse Kmaj aqui. O γF é um coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. O γS, é o coeficiente de minoração do aço, ou seja, o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Esse Kmaj aqui é um coeficiente utilizado para majorar a carga NK, com o objetivo de computar o peso próprio da sapata e do solo acima dela. Então, por exemplo, se esse Kmaj aqui for igual a 1,1 e NK for igual a 100 kN, o peso próprio da sapata e do solo acima da sapata será igual a 10 kN. Mas veja que aqui, como exemplo, coloquei o Kmaj igual a 1,05. Aqui embaixo você deve fornecer a bitola das armaduras. Então, essa bitola aqui corresponde ao diâmetro das barras de aço posicionadas paralelamente ao lado A. Ou seja, a bitola das barras de aço posicionadas aqui paralelamente ao maior lado da sapata. E essa outra aqui, essa outra bitola, corresponde ao diâmetro das barras de aço posicionadas aqui paralelamente ao menor lado da sapata. Ou seja, paralelamente ao lado B. Aqui embaixo você deve fornecer o comprimento básico de ancoragem das barras da sapata paralelas ao lado A. Aqui o comprimento básico de ancoragem das barras da sapata paralelo ao lado B. E aqui o comprimento de ancoragem das barras do pilar. E esse comprimento básico de ancoragem você pode obter dessa tabela aqui. Então veja, vamos voltar aqui. Nós estamos utilizando aqui concreto com FCK de 25 MPa. E a bitola das barras é de 12,5 mm. Então vamos aqui nessa tabela, procuramos aqui C25, que é o concreto de 25 MPa, e a bitola de 12,5 mm. Então veja que o número inferior corresponde a barras posicionadas na região de boa aderência.
e os números superiores na região de má aderência. E o número aqui à esquerda, os números à esquerda são aqueles para barras sem gancho. E os números aqui da direita são aqueles para barras com gancho. Então a barra de 12,5 mm com concreto de 25 MPa. Na região de boa aderência, que é esse número inferior aqui, e com a utilização de gancho, o comprimento básico de ancoragem será de 33 cm. Coloquei 26 aqui, mas vamos mudar para 33 cm. Esse é o comprimento básico de ancoragem das barras. Aqui nós temos que informar o comprimento básico de ancoragem das barras aqui do pilar. Então, comprimento básico de ancoragem das barras do pilar, você também pode obter dessa tabela. E esse comprimento será de 53 centímetros. Então, terminado de preencher aqui essas células em branco da entrada de dados, você pode consultar os resultados gerados pela planilha aqui na saída de dados. Então veja que aqui embaixo, nessa célula, nós temos a área de aço das barras posicionadas paralelamente ao lado A. As barras posicionadas paralelamente ao lado A. Aqui nós temos a quantidade de barras que atende a essa área de aço. E aqui nós temos também a área de aço mínima das barras posicionadas paralelamente ao lado A. E essa área de aço mínima é calculada da mesma maneira das vigas, ou seja, é utilizada a mesma taxa mínima de armadura das vigas. Aqui nós temos a área de aço das barras posicionadas paralelamente ao lado B. Aqui a área de aço mínima para as barras posicionadas paralelamente ao lado B. E aqui nós temos a quantidade de barras que atende ao maior valor dessas áreas de aço aqui. Então, para uma sapata com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, serão necessárias 24 barras paralelas ao lado B e 16 barras paralelas ao lado A, com essa bitola informada aqui na entrada de dados, 12,5 mm. Aqui nós temos também, na saída de dados, a tensão que a sapata provoca aqui no ponto do solo abaixo dos seus vértices. Então esse σ1 aqui é a tensão que a sapata aplica no solo no vértice 1. σ2 é a tensão que a sapata aplica no solo aqui no vértice 2. σ3 é a tensão que a sapata aplica no solo aqui no vértice 3. E σ4 é a tensão que a sapata aplica no solo aqui no vértice 4. E essas tensões aqui são calculadas sem o uso de apos. Geralmente, algumas pessoas dimensionam sapatas com carga excêntrica utilizando os apos de Montoya. O apo de Montoya, só que nesse caso aqui a planilha faz esse cálculo sem o uso de nenhum abaco. Aqui em cima nós temos também a área mínima que a base da sapata deve ter para que a tensão no solo proveniente apenas da carga NK, majorada por Karmage, não ultrapasse a tensão admissível do solo, que é esse valor aqui. Então, aqui, esse valor você pode utilizar como referência para escolher aqui as dimensões da base da sapata. Só que a melhor referência que você pode utilizar para escolher aqui as dimensões da base da sapata é a tensão máxima que essa sapata aplica no solo, que é esse valor aqui. Então veja que essa sapata com esse carregamento aqui e com essas propriedades geométricas aplica aqui no solo uma tensão de 0,028485 kN por cm², que corresponde a aproximadamente 2,85 kg-força por cm². Então essa tensão aqui que a sapata aplica no solo está inferior à tensão admissível desse solo, que no caso é 0,03 kN por cm², que corresponde a 3 kg-força por cm².
Então podemos tentar reduzir aqui as dimensões da base dessa sapata. Vou diminuir aqui então, vou diminuir 50 centímetros. Eu tenho que diminuir aqui a dimensão B em 50 centímetros também, para que seja atendida essa condição. Então vou abaixar esse daqui para 170. Então veja que a tensão que a sapata transmite para o solo ficou superior à tensão admissível desse solo, quando eu diminuir aqui as dimensões da base da sapata. Então eu não posso diminuir para 250, eu tenho que manter, no caso aqui, 300 e esse de baixo 220. Para que essa condição seja obedecida aqui, ó, CA igual a CB igual a C, eu tenho que garantir que A menos AB seja igual a B menos BP. Então, garantindo que A menos AP seja igual a B menos BP, essa condição aqui para a aplicação do método CEP70 será atendida. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui 20 centímetros na dimensão A, reduzir aqui 20 centímetros, eu tenho que reduzir 20 centímetros aqui também na dimensão B, para que CA seja igual a CB. Mas veja que diminuindo 20 centímetros aqui, a tensão que a sapata aplica no solo se torna maior do que a tensão admissível desse solo. Então eu não posso diminuir. Para uma sapata com esse carregamento aqui, a dimensão da base dessa sapata deve ser 300 por 220. Aqui na saída de dados, a planilha informa também a altura útil da sapata para as barras paralelas ao lado A, que é calculada por essa fórmula aí que está aparecendo na sua tela. A planilha também informa a altura útil da sapata para as barras paralelas ao lado B. A planilha considera que as barras paralelas ao lado B serão posicionadas sobre as barras paralelas ao lado A. A planilha fornece aqui também a excentricidade da carga NK na direção do lado A, que é a excentricidade da carga NK na direção do lado B. Essa tensão aqui é a tensão ao longo da aresta de lado B provocada pela atuação isolada da carga NK e pelo momento fletor MAK. Então é a tensão ao longo aqui das arestas, ao longo dessa aresta aqui B, de lado B. E essa tensão sigma mínimo A aqui é a tensão ao longo da base da sapata, numa região ali interceptada pela seção de referência SA. E o que seria essa seção de referência SA? Se você vir aqui no memorial de cálculo, você pode ver que a seção SA é essa daqui indicada nessa ilustração. O momento fletor utilizado para calcular as barras de aço paralelas ao lado A será calculado em relação a essa seção de referência aqui, SA. Então, esse momento fletor aqui, MRFA, é o momento fletor relativo à seção de referência SA, aquela que eu te mostrei lá naquela ilustração. Essa tensão aqui é a tensão ao longo da aresta de lado A. A tensão ao longo dessa aresta aqui, ó, de lado A, provocada pela carga NK e pelo momento fletor MK. Ou seja, a tensão aqui nos pontos dessa aresta de lado A, dessa aresta aqui, comprimento A, provocadas pela atuação isolada da carga NK e do momento fletor MBK. E aqui nós temos a tensão ao longo ali de uma região da base da sapata interceptada pela seção de referência SB. A seção de referência SB, essa daqui indicada nessa ilustração. Essa seção de referência aqui, o momento fletor
o momento fletor será calculado em relação a essa seção de referência aqui. O momento fletor que será utilizado para calcular as barras de aço paralelas ao lado B, o momento fletor será calculado em relação a essa seção de referência SB aqui. Então, esse momento fletor que será utilizado, que será calculado em relação àquela seção de referência SB e que será utilizado para calcular as barras paralelas ao lado B, esse momento fletor aqui, indicado nessa célula. Então, eu já expliquei aqui. Aqui nós temos a área de aço das barras paralelas ao lado A, a área de aço mínima dessas barras e a quantidade de barras de aço paralelas ao lado A. Aqui nós temos a área de aço das barras paralelas ao lado B, a área de aço mínima dessas barras e a quantidade de barras que atende a essas áreas de aço aqui. Aqui na tabela de verificações é feita a verificação em relação à tensão admissível. A planilha pega a maior tensão de compressão ali atuando na base da sapata e compara com a tensão admissível do solo. Se essa tensão máxima for inferior à tensão admissível do solo, a sapata passa nessa verificação. Aqui é verificado a aplicabilidade do SEB 70. Então, para que o método do SEB 70 possa ser aplicado, é necessário que essa condição aqui seja obedecida. SA igual a CB, SA deve ser igual a CB. SA é igual a A menos AP dividido por 2. E SB é igual a B menos BP dividido por 2. Então, como eu já havia dito, para que essa condição aqui seja obedecida, é preciso garantir que A menos AP seja igual a B menos BP. Então, outra condição aqui para que o método SEB possa ser aplicado é que esse C aqui seja maior ou igual a H sobre 2 e menor ou igual a 2 vezes H. É preciso verificar também se a altura útil aqui, dA, é menor ou igual a 1,5 CA. E se dB, esse dB aqui, é menor ou igual a 1,5 CB. Como eu já havia dito, CA é igual a menos AP sobre 2 e CB é igual a B menos BP sobre 2. Ou seja, essa distância aqui da face do CA, no caso, o CA é a distância aqui dessa face do pilar até essa face aqui da base da sapata. E o CB é a distância aqui dessa face do pilar até essa aresta aqui da sapata. Então, essa distância daqui até aqui deve ser igual a essa distância daqui até aqui. Como essa planilha faz o cálculo de sapatas rígidas, não existe o risco de ruptura dessa sapata por punção. Só que é preciso verificar a segurança contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto dessa sapata. Então, para que não ocorra essa ruptura das diagonais comprimidas, é preciso verificar se essa tensão de cisalhamento solicitante aqui é menor ou igual à tensão de cisalhamento resistente de cálculo, relativa à ruptura das diagonais comprimidas de concreto. Então, tendo essa condição obedecida, estará garantida a segurança contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto. Você pode obter mais informações sobre essa verificação no item 22.6.2.2 e no item 19.5.3.1 da NBR 6118/2014. É preciso verificar também a segurança contra o tombamento dessa sapata. De acordo com o item 7.6.2 da NBR 6122/2019, a área comprimida da base da sapata deve ser de, no mínimo, 2/3 da área total para solicitações com valor característico. Então, nessa planilha, o que é feito? É garantido que pelo menos 2/3 da área da base da sapata esteja comprimida, considerando a atuação isolada aqui de NK com MAK e também de NK com MBK.
Então, para garantir que pelo menos 2/3 da base da sapata esteja comprimida, considerando a atuação isolada de NK e de MAK, essa inequação aqui deve ser obedecida. Agora, considerando a atuação isolada de NK e MBK, para que pelo menos 2/3 da base da sapata esteja comprimida, é preciso garantir que essa condição aqui seja obedecida. É preciso verificar também se essa inequação é obedecida. Se ela for obedecida, estará garantida a segurança contra o tombamento da sapata, mesmo na situação mais desfavorável. Aqui embaixo é verificado o espaçamento entre as barras. Então veja que posicionando o cursor do mouse aqui, aparece esse balãozinho contendo informações sobre essa verificação. Então, para reduzir a possibilidade de fissuração do concreto e garantir seu adequado preenchimento entre as barras de aço e as formas, é recomendado que o espaçamento entre as barras seja maior ou igual a 10 cm e menor ou igual a 20 cm. Tem uma observação aí, caso a sapata não passe nessa verificação, uma solução seria aumentar a bitola das barras. Aumentar ou então diminuir a bitola das barras. Então veja que diminuindo aqui a bitola, nós diminuímos o espaçamento. E aumentando a bitola, nós aumentamos o espaçamento. Então veja que a bitola de 12,5 é a que conduz ao espaçamento aqui entre 10 e 20 centímetros. Então vamos manter aqui a bitola de 12,5 milímetros. Aqui é feita a verificação quanto à ancoragem das barras. Para garantir a ancoragem dessas barras posicionadas aqui na base da sapata, é preciso verificar se o comprimento disponível aqui para fazer a ancoragem das barras paralelas ao lado A é maior ou igual ao comprimento base de ancoragem que foi informado aqui na entrada de dados. É preciso verificar também se o comprimento de ancoragem disponível para ancorar as barras paralelas ao lado B é maior ou igual ao comprimento básico de ancoragem das barras de aço paralelas ao lado B. E é preciso também verificar a ancoragem das barras do pilar. Para garantir a ancoragem das barras do pilar, é preciso verificar se essa altura útil aqui, dB, que é a menor dessas alturas úteis aqui, é preciso verificar se a altura útil dB é maior do que o comprimento básico de ancoragem das barras do pilar. Tendo todas essas condições obedecidas aqui, estará garantida a ancoragem das barras de flexão aqui da sapata e também estará garantida a ancoragem das barras do pilar. Aqui é verificada a inclinação dessas faces laterais aqui da sapata. Para que não seja necessária a utilização de formas para fazer a concretagem dessa sapata, é recomendado que essa inclinação aqui das laterais da sapata seja menor ou igual a 30 centímetros. Essa primeira inclinação aqui é a inclinação dessas faces aqui na direção do momento fletor MAK. E essa outra inclinação aqui é a inclinação dessas faces aqui na direção do momento BK. Veja que eles estão com valor inferior a 30 centímetros. Então, a sapata passa nessa verificação. E aqui é verificada a rigidez da sapata. Segundo a NBR 6118/2014, para que a sapata seja considerada rígida, essas condições aqui devem ser obedecidas, ou seja, a altura da sapata deve ser maior ou igual a A menos AP sobre 3 e também maior ou igual a B menos BP sobre 3. Com essas condições obedecidas aqui, a sapata será considerada rígida. Vamos ver se a gente consegue diminuir a altura dessa sapata de tal forma que ela permaneça rígida. Então veja que colocamos aqui uma sapata com altura de 80 centímetros. Vamos reduzir para 70 e ver se ela passa na verificação. Continua passando em todas as verificações. Mas veja que
ocorreu uma alteração aqui na quantidade de barras de aço. Com a altura de 80, nós temos 16 barras de aço para a direção A e 24 barras de aço para a direção B. Vamos diminuir para 70. Veja que ocorreu um aumento aqui na quantidade de barras de aço na direção A e ocorreu uma diminuição das barras de aço aqui na direção B. E a sapata continua passando em todas as verificações. Vamos ver se a gente consegue reduzir mais ainda essa altura. Reduzir aqui para 65. Com a altura de 65, veja que a sapata não é mais considerada rígida de acordo com a NBR 6118/2014. Como essa planilha faz o cálculo de sapatas rígidas, não podemos manter essa altura, precisamos aumentar. Vamos ver se a sapata passa nessa verificação com a altura de 66 centímetros. Não passou. Vamos ver com 67. Pronto, com 67 passa. Então essa é a menor altura que a gente pode adotar para que a sapata ainda seja considerada rígida. Então, em vez de uma altura de 80, vamos manter uma sapata com a altura de 67, para utilizar menos concreto. Pronto, terminado de dimensionar a sapata aqui, você pode consultar o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados aqui no memorial de cálculo. Veja que é um memorial de cálculo bem detalhado. Contém bastante ilustrações e todas as equações que foram utilizadas no dimensionamento dessa sapata. Se por acaso você quiser gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar nesse botão aqui, imprimir memorial. Pronto, é gerado esse memorial de cálculo em formato PDF, que você pode entregar para o seu cliente juntamente com o projeto da sapata. Um estudante que não saiba também como dimensionar esse tipo de sapata pode vir aqui e aprender o passo a passo dos cálculos necessários. Se por acaso você quiser adicionar seus dados profissionais aqui nesse memorial, ou então o logo da sua empresa, basta você voltar aqui na segunda aba da planilha, adicionar algumas linhas aqui, adiciona quantas linhas forem necessárias. E aqui você coloca, por exemplo, o nome da sua empresa, coloque seu nome, coloque o número do seu CREA, coloque o nome do seu cliente. Você vem aqui, verifica se essas novas linhas estão dentro da área de impressão. Se não tiver, você clica aqui e arrasta para cima. Pronto. As novas linhas estão dentro da área de impressão. Aí você volta aqui na primeira aba.
clique novamente em imprimir memorial. E aqui está o memorial de cálculo com os dados que você inseriu lá na planilha. Para salvá-lo, basta vir aqui em arquivo, salvar como, e escolher o local onde você quer salvar. Escrever aqui Sapata SP1. Escolher aqui a área de trabalho e salvo. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Aqui vocês podem ver meu e-mail para contato. Aqui as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa planilha. E aqui uma observação. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa planilha. Espero que vocês tenham gostado.